Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quero saudar a mesa, meus colegas e amigos, com muita vontade que vocês estejam aqui. Minha namorada presente também, eu agradeço a presença. Esse trabalho ele é fruto de uma disciplina, de ética, que é o professor Evaldo, onde a gente teve que produzir um texto em formato de artigo. E eu produzi esse texto junto com o Daniel Mota. Então, parte desse trabalho aqui tem contribuição do Daniel também e da minha namorada Emily, que contribuiu também com esse trabalho. Como ele está em formato de artigo, então eu começarei pelo resumo, depois temos as considerações iniciais, e aí sim eu entro nas teses essenciais de cada um desse título. Então, ou seja, vou tratar sobre as teses essenciais da resposta à pergunta, que é o esclarecimento e a metafísica dos costumes. O presente trabalho tem como objetivo investigar a noção da autonomia no pensamento filosófico de Immanuel Kant, a partir da articulação entre sua ética desenvolvida na fundamentação da metafísica dos costumes e a sua reflexão sobre o esclarecimento no ensaio à pergunta o que é o esclarecimento. Parte do pressuposto de que, embora pertençam a registros distintos, ou seja, a moral e o político intelectual, ambos os textos compartilham o mesmo fundamento, a autonomia da razão como condição da moralidade e da emancipação humana. Inicialmente, analisa-se a investigação kantiana acerca do princípio supremo da moralidade, destacando a centralidade da boa vontade como um único bem incondicional, cujo valor moral não depende dos fins alcançados, mas do querer determinado pelo dever. Nesse contexto, o dever é compreendido como a necessidade de uma ação por respeito à lei moral, e o imperativo categórico surge como a principal racional, ou seja, a priori, que ordena a vontade segundo a máxima suscetíveis da universalização. A moralidade, assim, não se fundamenta em inclinações ou interesses empíricos, mas na razão prática pura, que torna o sujeito capaz de legislar a si mesmo, configurando o princípio da autonomia como autolegislação. Autolegislação racional. Em seguida, o trabalho examina o ensaio kantiano sobre o esclarecimento, do que Kant define o esclarecimento, como a saída do homem da sua minoridade intelectual, entendida como a incapacidade de fazer o uso próprio da razão, sem a tutela de outra. O esclarecimento exige coragem para pensar por si mesmo, sintetizado no lema, sapere autem. Depende da liberdade do uso público da razão, condição indispensável para o progresso intelectual e moral da humanidade. Kant distingue, nesse sentido, o uso público e o uso privado da razão, defendendo que apenas o primeiro deve ser plenamente livre, pois é por meio dele que se torna possível a reforma do modo de pensar, sem comprometer com a ordem civil. Por fim, sustenta que a autonomia constitui um elo conceitual entre a ética e o esclarecimento em Kant, uma vez que tanto a ação moral quanto o pensamento esclarecido exigem que o indivíduo se oriente dos princípios racionais universais, reconhecidos pela própria razão. Dessa forma, a autonomia aparece como um fundamento comum da moralidade e da emancipação intelectual do projeto filosófico kantiano. Considerações iniciais. De início, é necessário considerar como Kant pretende conduzir a sua investigação moral, isto é, como ele chega à conclusão de fazer necessária uma metafísica dos costumes. Nesse sentido, fica evidente que a obra em questão é a fundamentação da metafísica dos costumes, que sem dúvida é um dos maiores tratados sobre ética da história da filosofia, em que o filósofo prussiano busca definir o princípio supremo da moralidade, fazendo uma investigação analítica no primeiro momento e sintética posteriormente para estabelecer a busca que é feita. No prefácio da obra, ele mostra como a investigação pretende estabelecer o princípio supremo da moralidade. Pretende também formular um critério pelo qual os indivíduos racionais podem postular o valor de suas ações, isto é, se tem valor moral ou não. Vale considerar também que a investigação tem de estar livre de qualquer aspecto empírico, sendo feita completamente da razão pura e a priori, e, portanto, deve-se diferenciar de qualquer antropologia ou psicologia, pois não visa a ter ações dos seres humanos, mas, na verdade, encontrar a fundamentação suprema de uma vontade boa, e que, por si só, já revela um dos pilares com os quais Kant irá erguer, ou seja, dos valores das ações verdadeiramente morais, condicionada pela boa vontade. Longe de toda e qualquer intenção, o que será melhor analisado posteriormente. Cito Kant.
Uma metafísica dos costumes é indispensável não só por motivos de ordem especulativa, mas para investigar a fonte dos princípios práticos que residem na nossa razão, mas também porque os próprios costumes ficam sujeitos a toda a sorte de perversão enquanto faltar aquele fio condutor de norma suprema de seu julgamento. Ou seja, algo deve ser moralmente bom, além de estar de acordo com essa lei moral. Precisa cumprir-se por amor desta. Do contrário, essa conformidade será apenas muito contingente e incerta, e o princípio imoral produzirá mais ações contrárias à lei moral. Citação. De modo introdutório e bastante sutil, ele nos adverte que as ações moralmente boas devem ser cumpridas, consideradas de tal forma unicamente se forem cumpridas por amor desta lei moral, que nos dá indício de como a sua ética tem um postulado exigente, ao passo que afirma sobre o fundamento das leis morais supremas que todos os indivíduos racionais têm acesso, evidentemente pela própria razão. Diante dessa primeira apresentação, ainda que feita sem análise completa, cada um dos conceitos que chegamos à noção substancial na compreensão dessa obra do valor extremo da disciplina de ética por geral, que diz respeito à ética kantiana, se tratar da ética das intenções. É uma ética que não visa ações considerando os fins que serão obtidos se realizada de tal forma, pelo contrário. A essa ética postula as ações morais quando na verdade são depuradas de toda e qualquer intenção ou fim, pois o que realmente se leva em consideração é agir de acordo com o dever por dever, e não por dever por inclinação. Em seguida, será analisado o texto escrito por Immanuel Kant, no ano de 1783, que é a pergunta do que é o esclarecimento, visando construir uma relação para o aspecto em comum em ambos os textos, ainda não mencionado, que é o da autonomia. Essa referida autonomia está intimamente ligada ao conceito de liberdade primordial. Nesse escrito, a partir dela, assim como a libertação das amarras da prioridade intelectual, que significa um pensamento não autônomo, subordinado e condicionado por algo alheio. O indivíduo é conduzido ao esclarecimento. Kant não considera viver numa época já esclarecida, mas sim que vive numa época de processo de esclarecimento, dado ao modo com o qual o referido despota esclarecido, Frederico II, conduz a política que, para Kant, é substancial para a ilustração, pois a exclamação do despota, racionais quanto quiseres, sobre o que quiseres, mas obedecer, revela um tipo de progresso necessário para o esclarecimento, como uma aparente contradição, que cabe uma ligeira investigação para que possa percorrer o âmbito da autonomia. O objetivo é construir uma ligação entre a autonomia presente, tanto na fundamentação da metafísica dos costumes, como na resposta à pergunta que é esclarecimento. Aqui eu entro nas teses sobre a fundamentação da metafísica dos costumes. O primeiro dos vários conceitos apresentados por Kant na fundamentação é que aparece logo na primeira seção da obra, intitulada A Transição do Conhecimento Moral, Razão Comum para o Conhecimento Filosófico, chamado de boa vontade. Kant considera que qualidades de espírito humano ou características comumente associadas ao bom podem ser extremamente más se não forem praticadas por uma boa vontade, que é em si mesmo bom. Ora, vejamos melhor o que significa dizer que algo é considerado bom, pode não depender do fundamento em que está baseado e quem o pratica. O indivíduo que promove ações consideradas comumente boas, na verdade não revela nenhuma ação moral para a realização em si, pois essa realização só será boa se for derivada de uma boa vontade. Nesse sentido, o filósofo afirma, cito Kant, a boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, tão somente pelo querer, isto é, em si mesmo, considerado em si mesmo. Ela deve ser avaliada em grau muito mais alto do que por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer inclinação, ou mesmo, se quiser, a soma de todas as inclinações. Ainda que por um desfavor especial do destino, ou munisse de maneira mínima de uma natureza madrasta, faltasse totalmente essa boa vontade, o poder de vencer as suas intenções, mesmo que nada pudesse alcançar o despeito dos seus esforços. Fim de citação. Observamos assim que a boa vontade não age por inclinação, nem mesmo por fins, mas pelo simples querer. No entanto, levanta-se a pergunta, em função de que há? Qual o fundamento desse querer? O que é anterior a tudo isso? Essas questões serão analisadas a partir de agora e visamos responder direta ou indiretamente cada uma delas. A
primeira dessas perguntas é respondida por Kant após fazer um parágrafo a respeito da razão, no qual ele conclui que esta nos foi dada pela natureza com uma faculdade de exercer forte ou total influência sobre a vontade. E, assim, produziu uma vontade puramente boa, não apenas como uma condição ao meio, para o fim. Essa, portanto, é a natureza da razão. Kant chega a chamar essa função de razão de supremo destino prático, para que se fundamente com uma vontade completamente boa. Prosseguindo nas respostas às perguntas propostas, observaremos como o conceito de dever tem de modo inerente o conceito de boa vontade em si, de modo que contém o outro a essa boa vontade. Ela é determinada pela razão, pois o bom é aquilo que determina a vontade por meio das representações da razão, não só por causas subjetivas, mas objetivas. Assim, uma vontade puramente essencialmente boa tem de estar submetida e direcionada por ofícios, mandamentos da razão e de leis morais. Antes de adentrarmos no conceito de dever, devemos enfatizar uma diferença substancial, isto é, do dever por dever e do dever conforme dever, ou por inclinação. Dever por dever é a ação que age de forma moralmente boa. Para Kant, não visa nenhum fim senão uma ação boa em si mesma, que isso possa ter consequências prejudiciais ou que o impeça o indivíduo de se beneficiar de algum modo. Já o dever está ligado a uma ação que age visando um fim. Utiliza o dever como fim para se obter algo beneficiando dessa ação. Portanto, não pode ser moral, pois foram praticados com intenção egoísta. Ele cita 3 proposições a respeito do dever. Nesse sentido, daremos enfoque na proposição que representa o dever por dever, pois nas outras ele apresenta o dever por inclinação, que não é o nosso foco, uma vez que ele pretende discorrer sobre o dever em si para que possa fixar o que esse conceito propõe. A terceira proposição dessa forma traz a seguinte formulação: dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Nota-se que esse dever se caracteriza por uma necessidade dos seres dotados de racionalidade, e não contingente e arbitrária, mas necessária, viabilizado pela lei em que ele deve agir de acordo. Aqui aparece um novo conceito elementar na ética kantiana, pois deixa claro que o conceito de dever também apresenta um novo, no qual nos propusemos analisar, que é a lei moral. E assim fica respondida a questão colocada sobre o que o ser anterior a todos esses conceitos, ou seja, a lei moral, que é o que faz com que tenhamos um fundamento para o nosso dever. Também o conceito de vontade é decorrente das formulações a respeito do dever, assim nos dirá Kant. Ora, se uma ação realizada por dever elimina totalmente a influência da inclinação, e como toda é o objeto da vontade, nada mais resta a vontade que possa determinar o que essa lei objetivamente. E subjetivamente, o puro respeito por essa lei prática e, por consequente, a máxima que manda obedecer a essa lei, mesmo que com prejuízo de todas as inclinações. Fim de citação. Essa lei moral tem a sua realização apenas nos indivíduos, dos quais a natureza dotou de razão. E ela quem determina a vontade, isto é, o que chamamos de bem, a moral. Desse modo, fica estabelecida uma lei universal como princípio à vontade, através de uma máxima que possa ser considerada dessa maneira. Decorrente disso, aparece mais um novo conceito, e talvez o mais elementar, para que possa se iniciar a compreensão da ética kantiana, o chamado imperativo categórico, no qual trataremos uma breve introdução. Kant, utilizando os exemplos, formula uma situação em que os indivíduos em apuros fazem uma promessa com a intenção de não cumprir. E para compreender se isso é por dever ou conforme dever, é o que ele introduz o conceito do imperativo categórico. Se pergunta se o sujeito estaria satisfeito ao tomar essa máxima de prometer algo sem intenção de cumprir em uma lei universal, concluindo assim que todos os quais estejam em apuros devam fazer promessas mentirosas, o que não é compatível ao dever, pois existem princípios objetivos e mandamentos da razão que ordenam a nossa vontade para o agir pelo dever. Esses princípios completamente objetivos, que não são de modo algum retirados da experiência, mas inteiramente a priori. São imperativos categóricos, que dizem: age apenas segundo a máxima tal qual que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Disso deriva todos os imperativos do dever, e eis o princípio racional inteiramente a priori, que determina e está fundamentados na lei moral. Da moral.
Devemos agir, portanto, de modo que a nossa ação passe pelo crivo da lei objetiva e do imperativo categórico, que ordena o dever, para que possamos praticar uma ação moral. Em resumo, buscando sintetizar o que até aqui foi explicado, demonstramos que o dever é uma verdadeira legislação universal que se exprime por meio de imperativos categóricos, baseados em mandamentos e leis objetivas da razão. Também a razão tem a natureza de produzir uma boa vontade, que age de acordo com o dever, sendo o imperativo categórico fundamental para agir pelo dever, de acordo com a lei moral. Kant coloca o imperativo categórico como um cânone pelo qual julgamos moralmente em geral. Devemos notar, portanto, que a autonomia presente na fundamentação da metafísica dos costumes diz respeito ao indivíduo se tornar nas palavras de Kant, legislador universal. O indivíduo dotado de razão pertencente ao reino dos fins, que é a ligação entre os seres racionais por leis morais e os imperativos categóricos, serem que vem a si mesmo como fim e não como meio. Acaba tendo essa autonomia, pois age segundo o legislador universal. E as máximas para suas ações são filtradas pelo cunho moral do imperativo categórico, de modo que as suas formulações para serem morais têm de estar de acordo com a legislação universal, protagonizada pelo próprio indivíduo racional e autônomo. O princípio da autonomia presente na fundamentação da metafísica dos costumes está colocado da seguinte maneira: não escolher, a não ser que a máxima da escolha esteja incluída simultaneamente no querer como lei universal. Assim, fica claro que o próprio princípio da autonomia tem sim um imperativo categórico e um conceito elementar para compreender a extensa ética kantiana. Kant, em seu ensaio publicado em 1784, apresenta uma definição que sintetiza o espírito do iluminismo e propõe uma virada filosófica de modo como o ser humano se compreende enquanto sujeito racional, o esclarecimento. Então, nessa segunda tese, essenciais, eu vou tratar agora sobre o esclarecimento. O esclarecimento, segundo Kant, é a saída do homem da sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. Essa minoridade refere-se à incapacidade de pensar por si mesmo, de utilizar a própria razão sem orientação do outro. Não se trata de uma limitação da natureza humana, mas de uma atitude passiva frente ao conhecimento, motivada por preguiça e comodismo. Kant insiste que o homem pertencente à minoridade, por falta de resolução e de coragem, decide de si mesmo sem a tutela de outro, enfatizando que a condição não é inevitável. Pelo contrário, é possível superar a partir do momento em que o indivíduo assume a autonomia do pensamento como o princípio da vida. Para isso, é necessário coragem, ou seja, ouse saber, que se torna um texto do lema do esclarecimento. Essa expressão latina resgatada por Kant condensa a ideia iluminista de que o ser humano deve confiar na capacidade racional e libertar-se das amarras da ignorância e da autoridade imposta. A crítica à tutela externa está presente em diversos momentos do ensaio. O autor afirma que é tão cômodo ser menor que se tem um livro que pensa por mim, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim decide uma dieta, etc. Então não preciso me esforçar. Essa observação revela não apenas uma passividade dos indivíduos, mas também o papel das instituições que se aproveitam desse estado para manter o controle. A igreja, o Estado e até mesmo a ciência podem se tornar instâncias de dominação quando não permitem o livre uso da razão. Por isso, o esclarecimento exige uma transformação cultural e política, não apenas no individual. No entanto, Kant distingue esses dois modos de exercer a razão, uso público e uso privado. O uso público da razão é aquele que é feito por alguém enquanto erudito que se dirige ao público letrado, e por isso deve ser livre a todo momento. Já o uso privado ocorre quando o sujeito está preso a uma função e um cargo específico, como um funcionário público, como um soldado religioso, dentro dessas instituições. Nesse caso, há limites práticos nos exercícios da crítica. A originalidade kantiana está em sustentar que é possível preservar a ordem civil enquanto se promove um progresso intelectual. A liberdade do pensamento nesse sentido não leva necessariamente à desordem, mas antes à sua base mais segura. O filósofo também afirma que vê o esclarecimento em um processo histórico e não um estado já realizado. Ele escreve: vivemos uma época de esclarecimento, mas ainda não uma época já esclarecida. Ou seja, apesar dos avanços, ainda há muito a ser conquistado. A
autonomia da razão precisa ser cultivada ao longo do tempo e com o apoio das instituições que não oprimem o pensamento crítico, mas que o incentivam. Ademais, fica evidente que o ensaio possui uma dimensão política, e ele o elogia o monarca prussiano do seu tempo, Frederico II, um dos exemplos de governante esclarecido, pois permite a liberdade de expressão de seus súditos. Kant observa que, para que haja esclarecimento, não se exige uma revolução, mas sim um regime que conceda a liberdade do debate público. O público só pode alcançar o esclarecimento lentamente. Uma revolução pode fazer desaparecer o despotismo pessoal, mas jamais uma verdadeira reforma do modo de pensar. Portanto, o esclarecimento kantiano envolve muito mais do que um acúmulo de conhecimento. Trata-se de um apelo à liberdade, à responsabilidade moral e à emancipação intelectual. Ele é, sobretudo, a coragem de romper com a tutela da ignorância e das estruturas opressoras que se sustentam sobre a passividade. Nas palavras do próprio Kant, nada é necessário para o esclarecimento além da liberdade, e a mais inofensiva dentre todas as coisas que se possam ser chamadas de liberdade. A liberdade de fazer uso público da razão em todos os domínios. A atualidade de seu apelo permanece viva em tempos nos quais o pensamento crítico ainda é ameaçado por dogmatismos e discursos de autoridade. O esclarecimento, assim, continua sendo uma tarefa inacabada. Essa foi a minha apresentação. Obrigado por se ouvir.